Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos com a professora Carmen Marcati da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu sobre os estudos sobre o cerrado. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada a vocês da TV Unesp. Professora, pensando na nossa vegetação, uma delas é o cerrado, que é o nosso segundo maior bioma, perdendo apenas para a Amazônia. Qual que é a situação, professora, hoje do cerrado? Bom, o cerrado é um ecossistema muito degradado aqui no Brasil. O cerrado tem sido utilizado, suas áreas têm sido utilizadas para agricultura, para pecuária. Então, uma grande quantidade de áreas de cerrado já foram completamente dizimadas. E, infelizmente, é isso que nós temos como cenário do cerrado. Então, é uma situação bastante triste, porque é um ecossistema peculiar, existem muitas espécies endêmicas. Para você ter uma ideia, existe no cerrado mais de 10 mil espécies desse ecossistema, espécies de plantas. Existem espécies de animais também que só ocorrem nesse ecossistema. Ele ocupa um quarto hoje, professora, do território nacional, o cerrado? Acredito que mais ou menos isso, mas tá muito fragmentado no território brasileiro. A maior concentração do cerrado é na região centro-oeste do Brasil, mas infelizmente bem fragmentado mesmo. E as áreas aqui no estado de São Paulo estão ainda mais prejudicadas. Essa fragmentação ocorreu devido ao quê, professora? A própria formação ou essa questão da degradação mesmo? Principalmente o uso para a agricultura em larga escala e pecuária. Os grandes latifúndios fizeram especulação imobiliária. Infelizmente, a falta de conhecimento do ecossistema acaba conduzindo a dizimar esse ecossistema, porque é preferível utilizar as áreas para retorno econômico, pensando, em retornos econômicos rápidos, e esquecendo que ali é uma riqueza de plantas e uma riqueza de animais que não é mensurável. Dá para citar, professora, alguns exemplos dessas plantas e desses animais que são típicos do cerrado? Temos várias plantas e várias espécies de animais, mas mais representativa de cerrado nós temos o pequi, temos os angicos, que são muito representativos do cerrado, o pequi, que é o Cariocara brasiliense, o angico, que é a Anadenanthera, que é um gênero Anadenanthera. Então, tem muitas famílias, espécies botânicas diversas. Tem, em relação aos animais, o lobo-guará, que aqui no estado de São Paulo nem se vê mais, tem várias tamanduá-bandeira. Infelizmente, também aqui no estado de São Paulo são raras as ocorrências das pessoas verem o tamanduá-bandeira. Então, nós sabemos que na região centro-oeste ainda existem mais espécies, mais diversidade de animais, do que aqui no estado de São Paulo. A senhora citou a questão que o desconhecimento, muitas vezes, de como é esse bioma, como ele está organizado, estruturado, e essa diversidade que ele proporciona, faz com que a gente acabe não conservando ou valorizando o bioma dessa forma. O cerrado, ele, na verdade, é formado por plantas que são tortuosas, arbustivas, porte pequeno, tem muitas herbáceas. Então, de uma forma geral, as pessoas estão acostumadas a entender beleza de uma floresta amazônica, com aquela altura das árvores, com a altura de árvores frondosas, com copas maravilhosas. Então, a ideia do que é belo na natureza vem logo a imagem de uma floresta amazônica ou uma mata atlântica, uma floresta atlântica. E o cerrado tem aquelas árvores tortinhas, arbustivas, pequenas. A maior parte da biomassa do cerrado está embaixo do solo. Cerca de 70%. Cerca de 70% da biomassa do solo está embaixo do solo. Então, o que vem para fora, à tona, as pessoas olham e não acham belo, não acham bonito e acham que não tem muito valor.
Então, na verdade, as pessoas acabam tirando essa vegetação achando que é tudo mato, é sujeira. E, na verdade, são plantas importantíssimas sob o ponto de vista medicinal, ainda muitas desconhecidas em relação aos princípios ativos dessas plantas. E, na verdade, as pessoas como acham que é uma plantinha mirrada, não tem muita importância, né? Então, na verdade, o cerrado é um ecossistema extremamente rico para quem o conhece. Então, por isso que a gente tem que dar mais ferramentas para as pessoas conhecerem cada vez mais o que é o cerrado. Quais são as plantas que fazem parte desse ecossistema? Qual é a fauna que faz parte desse ecossistema? Então, essas coisas são muito importantes. A senhora falou essa questão das ações, isso tanto dentro da universidade, como pensando na gestão pública, isso seria de fundamental importância para que a gente consiga cada vez preservar mais o cerrado, para que ele mantenha o nível de ocupação que ele tem hoje, continuando. E ainda melhorar, né? No caso, a gente tentar recuperar áreas que estão tão fragmentadas, né? Então, eu acho que essas ações como livros, como chegar até as escolas, né, via os professores, escolas de ensino fundamental, médio, porque tem que começar desde criança a aprender que aquilo não é sujeira, aquilo lá não é um matinho qualquer, não, aquilo é rico. É vida. É vida, muito importante, e tem uma complexidade, né, muito importante nesse ecossistema. E vocês, no sentido, dentro da Unesp, em Botucatu, lançaram em 2014 um atlas fazendo um mapeamento desse Cerrado Paulista, mas sobre o atlas a gente conversa daqui a pouco. Sim. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o Cerrado. Nossa convidada é a professora da Unesp em Botucatu, Carmen Marcati. Professora, comentavam sobre a necessidade de termos ações cada vez mais pontuais, diretas, objetivas, que visem a promoção deste cerrado. E na Unesp em Botucatu, como eu comentei no final do bloco, vocês lançaram em 2014 o Atlas da Diversidade de Madeiras do Cerrado Paulista. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente a história de como surgiu esse Atlas. Bom, é uma longa história, porque ela começa em 2002, quando eu ingressei num projeto temático da FAPESP, sob coordenação da professora Silvia Machado, do Instituto de Biociências da Unesp. Que é a nossa convidada do Ponto de Contato, nós vamos ouvi-las daqui a pouco. Sim, e nós idealizamos, dentro desse projeto temático, eram estudos morfológicos, anatômicos, histoquímicos, de plantas de cerrado. E nós idealizamos a confecção de um atlas que pudesse trazer informações sobre as plantas de uma forma geral, folhas, casca, madeira, todas as características das plantas para trazer a beleza do cerrado e as informações dessas plantas para que as pessoas começassem a olhar o cerrado com outros olhos e ver o belo também. E um outro significado para o belo, né? Então, nós começamos a trabalhar eu trabalhei nesse projeto há alguns anos e já começando a coletar algumas amostras das madeiras e tirando fotos no campo, e recebi uma estagiária, né, a Júlia Sonsim, que é a principal autora do Atlas. E a Júlia Sonsim, ela fez a iniciação científica, o mestrado e o doutorado, e sempre trabalhando com as espécies do cerrado e sempre pensando na futura publicação de um atlas. Então, ao final, ela acabou estudando mais de 100 espécies na tese de doutorado dela, e nós utilizamos as características morfológicas, as características anatômicas da madeira para montar esse atlas. Então, na verdade, foi a Júlia Sonsim que encabeçou realmente esse projeto da publicação, que foi idealizado lá em 2002 comigo e com a professora Silvia Machado. E nós vamos então conversar com a professora Silvia Machado no quadro Ponto de Contato de hoje para entender um pouco mais do conteúdo presente no Atlas do Cerrado Paulista.
do Atlas surgiu a partir de um projeto temático financiado pelo programa Biota, da FAPESP, em 2002. E um dos objetivos desse projeto era que, além da divulgação científica para o meio acadêmico, nós produzíssemos material de divulgação, atlas, livros, figuras. E desde então nós fizemos um empenho. E a ideia de ser bilingue foi uma parceria que nós fizemos com o Dr. Peter Gasson, do Kew Gardens, que colaborou também no projeto, e isso daria maior visibilidade para o Atlas, né? E daí nós, então, fizemos toda a versão em português e inglês, e o professor Peter Gasson se empenhou bastante que tivesse essa versão bilingue para a divulgação no exterior. Esse Atlas, hoje, ele está inserido dentro de um site, Inside Word, que ele tem uma visibilidade enorme em todo o mundo científico, não só para quem trabalha com madeira, mas todas as livrarias profissionais têm acesso a esse banco de dados onde está inserido o nosso Atlas, e o fato dele ser bilingue proporcionou isso. Então, esse Atlas agora, ele é bastante comentado, ele tem um layout muito bonito, a FETAF nos ajudou, né, nesse apoio logístico, a FAPESP contribuiu com o auxílio financeiro para a elaboração do Atlas, e ele tem essa visibilidade não só para os anatomistas de madeira, mas também para os leigos, né, que se encantam com a fotografia, com a beleza das plantas, principalmente a parte interna vista sobre lentes. E acho que isso também está servindo como apoio didático para estudantes de graduação e pós-graduação. E, além disso, para fins tecnológicos, né? O pessoal que trabalha com madeira, com exploração de madeira, celulose e papel, tem essa fonte também de informações. E isso foi graças a essa edição bilingue, que saiu, né, daqui, do nosso meio, e ele está sendo até mais comentado fora do Brasil do que aqui dentro. Professora, pensando nos desafios que vocês enfrentaram, que a professora Silvia comentou, para a publicação, para o diagnóstico e para trazer todo esse levantamento no Atlas, eu gostaria que a senhora comentasse com a gente vai ver algumas imagens também desse Atlas, para a gente poder entender qual é a diversidade que vocês apresentam nesse sentido de promover essa conscientização, que é a proposta, o objetivo maior do trabalho de vocês. Então, na verdade, então esse Atlas traz informações de 91 espécies dali do Cerrado, da região de Botucatu. O Cerrado, ele é interessante porque existem diferentes fitofisionomias. O que são fitofisionomias? São diferentes tipos de vegetação que podem ocorrer dentro do Cerrado. Então, pode ter aquela vegetação um pouco mais fechada, que é chamada de cerradão. Tem aquela vegetação que está próxima de riozinho ou de locais mais úmidos, que é a mata de galeria. Aí tem o cerrado, propriamente dito, que é o mais seco, e depois temos campo sujo, campo cerrado, campo limpo, que são mais herbáceos, né? Nesse Atlas, nós trazemos espécies de duas fitofisionomias. Do cerrado sensu estricto, que é aquela região mais seca, onde tem aqueles arbustos mais tortuosos, com porte menor, e temos as espécies da mata de galeria. Porque nós temos em Botucatu uma região muito próxima. Está mais presente no estado de São Paulo, essa mata de galeria. Não, a mata de galeria pode estar presente em qualquer tipo de cerrado do centro-oeste. Mas está mais presente nessa nossa região ou não, professora? Não necessariamente. É que no local que nós fizemos o estudo, essas duas fitofisionomias estavam muito próximas. Então, nós
fizemos o trabalho basicamente com essas duas fitofisionomias, com cerrado senso estrito e mata de galeria. Tem também espécies do cerradão, tá? Mas o maior número de espécies é do cerrado e da mata de galeria. E então, nesse atlas, a gente traz informações sobre as plantas de uma forma geral e anatomia da madeira. Então, com as características da anatomia da madeira, a gente pode ver tendência ecológica do local de ocupação dessas plantas. Então, no caso, nós vimos algumas tendências ecológicas das plantas do cerrado, que está num local mais seco, e algumas tendências ecológicas das plantas que estão em locais mais úmidos. E tudo relacionado à condutividade hidráulica da planta, coisas nesse sentido. Então, a anatomia da madeira, ela pode mostrar uma diversidade que não é visível a olhos nus, mas faz você entender melhor o que está acontecendo dentro do ecossistema em termos de utilização da água e estratégias de sobrevivência nos diferentes locais. Então, de um modo didático também, para que não sejam só os especialistas, as pessoas que vivenciam esse universo da botânica. Sim, então nós temos tanto as características gerais das plantas, como essas características mais específicas também da anatomia, mostrando essa diversidade de características dessas diferentes regiões ou diferentes ecossistemas, né? Regiões mais úmidas e regiões mais secas. Então é bastante interessante você ver que há tendências ecológicas em função do ambiente que essa planta se desenvolveu. Então, isso é bastante interessante sob o ponto de vista de até entender qual a resposta que essa planta dá em determinados locais, para você saber como recuperar esses locais e como trabalhar com essas plantas, né? De que forma você trabalha com essas plantas. E nessa proposta também dessa conscientização, desse trabalho de futuros estudos, tem as estratégias de divulgação, do acesso a esse atlas e também da grande contribuição dele pensando nesse processo de educação, né, por meio do atlas, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos com a professora da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, Carmen Marcati. Professora, a gente comentava um pouco do conteúdo, da estruturação que está presente nesse atlas das madeiras do Cerrado Paulista e a senhora gostaria de complementar sobre a importância de fazer esse diagnóstico a respeito das madeiras. Sim, as madeiras do Cerrado, elas são muito interessantes sob o ponto de vista do uso e como material energético. Então, para transformar em lenha, transformar em carvão, né, e utilizar esse material. Só que de uma certa forma, se você é por isso que o cerrado está sendo tão dizimado, né? Porque essas madeiras são efetivamente retiradas e são utilizadas, que tem teor calorífico interessante, tem poder calorífico interessante, teor de carbono fixo, só que ninguém está pensando na conservação do ecossistema. Então, uma das formas de você identificar madeiras que são apreendidas em caminhões que transportam essas madeiras de forma ilegal, né, cortes ilegais de áreas, é a identificação da madeira, tá? Então, muitas vezes, os caminhões, eles colocam algumas toras de eucalipto escondendo a madeira do cerrado, né, porque é proibida a retirada da madeira do cerrado, mas eles escondem no meio daquelas toras de eucalipto e não tem como a pessoa, não tem como fazer uma fiscalização adequada. Então, se há uma caracterização correta da anatomia da madeira, é possível identificar a madeira com um curso básico
de identificação de madeiras, qualquer pessoa pode fiscalizar esse tipo de material. E apenas com uma lupa de bolso é possível identificar as características anatômicas e identificar se é ou não eucalipto ou se é madeira de cerrado. Então, esse livro, ele traz 91 espécies caracterizadas anatomicamente, a madeira, e as características anatômicas, elas são conservadas quando a madeira é feita carvão. Então, se essas características são conservadas, elas também são perceptíveis no carvão. Então, tendo as características anatômicas da madeira, você também pode fiscalizar transporte ilegal de carvões de madeiras de cerrado, né, feitos a partir de madeira de cerrado. Então, essas características são muito importantes como ferramentas de fiscalização desse desmatamento que a gente tem citado ilegal. Em relação ao cerrado. E nesse outro sentido, pensando nessa contribuição para o lado formativo, para o lado cidadão, né, de se importar, de se reconhecer um bioma brasileiro. Sim, claro. Porque é importante que as pessoas comecem a entender o que é o cerrado para valorizar e para ter o olhar, né, diferente nesse ecossistema. Porque todos já temos um olhar diferenciado para a Amazônia, para a Floresta Atlântica, mas e para o cerrado, né? A gente vai ter que construir esse olhar. Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem ver o belo no cerrado, não conseguem entender a importância desse ecossistema, né? E tem tantas espécies endêmicas e tem tanta importância ecológica como complexidade de ecossistema mesmo. O cerrado, ele abriga uma quantidade enorme de água, né? Então, é muito importante que a gente conserve esse ecossistema. E nesse processo dessa conservação, é papel da universidade levar esse conhecimento, fazer esse diagnóstico por meio de uma pesquisa científica e levar isso à comunidade. Sim. Nesse processo extensionista. Exatamente. Da universidade. Sim, nós temos que dar ferramentas para as pessoas entenderem melhor, né, a função desses ecossistemas, né? O que é a importância do cerrado, no meu caso, né? E nesse sentido, quem quiser ter acesso, professor, ao Atlas, como deve proceder? Bem, o Atlas, ele está sendo vendido pela Fundação de Estudos e Pesquisas lá da Universidade, da Unesp de Botucatu. Sim, e o site, acho que é www.fepaf.org.br. E nesse site tem o item publicações e o Atlas está lá para quem quiser adquirir essa publicação. Vocês têm alguma intenção, professora, de levar esse Atlas para as escolas, para fazer esse trabalho de conscientização que a senhora citou anteriormente, que seria fundamental, que desde a educação básica as crianças já entendem a grandiosidade do cerrado? Nós fizemos uma lista de 50 instituições universitárias. São faculdades e universidades que nós distribuímos para as bibliotecas no Brasil. E, por enquanto, nós fizemos essa listagem e distribuímos para as bibliotecas dessas universidades e faculdades. Então, a gente ainda pretende passar essa publicação para as bibliotecas de escolas públicas, né, da região, mas isso ainda é um segundo passo. E pensando em um terceiro passo, um quarto passo, professora, dá uma continuidade desse estudo, outros alunos no nível da iniciação científica, também da pós-graduação, mestrado e doutorado, têm dado uma continuidade nesse cerrado, tendo em vista tanto Sim. de mostrar essa biodiversidade, de fazer esse levantamento mais técnico, vamos assim dizer, mas também de problematizar essa questão social e até mesmo cultural do cerrado? Sim, tem os grupos de pesquisa que trabalham especificamente com o cerrado. Então, eu e a professora Silvia Machado, nós continuamos nos estudos do cerrado
e nós temos os nossos alunos de pós-graduação, nós trabalhamos com o estudo morfológico e anatômico, mas sempre pensando no lado conservacionista, né? A entender como é que são todos os fenômenos que ocorrem com as plantas nesses diferentes ambientes que o cerrado abriga, né? Então, esses trabalhos de pesquisa que vêm sendo realizados estão espalhados por várias instituições da Unesp e da USP, com grupos de pesquisadores que trabalham com o cerrado. É uma área crescente, então, um campo fértil, vamos dizer. Sim, é um campo muito fértil. E necessário também, professora. Sim, porque a grande parte das pesquisas que nós temos tem se voltado à Amazônia e Floresta Atlântica. E eu acho que tem outros ecossistemas muito importantes, como, por exemplo, a Caatinga. Nós precisamos também ter um olhar... Tem esse mapeamento e esse desenvolvimento. Isso, exatamente. Eu acho que Caatinga também é muito importante para que a gente também tenha um olhar para esse ecossistema. E o Cerrado, nós estamos continuando, no caso, a gente vai dar continuidade aos estudos de pesquisa, né, relacionados a esse ecossistema, com certeza. Nós temos vários trabalhos de pesquisa em andamento. Eu gostaria de parabenizar a professora pelo trabalho, com a sua presença aqui no programa de Diálogos, mas também todas as outras professoras e pesquisadoras envolvidas nesse trabalho, e que a gente possa cada vez mais ter esse material rico em mãos e que promovendo essa conscientização para que o bioma seja cada vez melhor conservado. Sim. Muito obrigada, professora. Obrigada a você, Maísa. O Diálogos termina aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Muito obrigada pela companhia e até mais.